tarde, galera. Nosso Globo Esporte já começou. Vou te mostrar daqui a pouquinho que a rodada não foi nada boa pro Cruzeiro, hein? Os resultados de ontem colocaram o cabuloso no Z4 e o técnico Zé Ricardo tá cada vez mais pressionado. Daqui a pouquinho, ó, vou te mostrar a tabela direitinho. Mas antes, bora conversar com o Guilherme Frossá, que tá na cidade do Galo, porque tem notícia boa pro artilheiro atleticano. Paulinho tá na seleção brasileira, Frossá. Boa tarde, bichão. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente no Globo Esporte. Exatamente, Paulinho convocado para os jogos das eliminatórias contra Colômbia e Argentina. É o 20º jogador do Atlético neste século convocado para a seleção brasileira. Ele tá muito feliz, o Paulinho faz um baita ano até aqui. São 27 gols na temporada, 16 gols no Campeonato Brasileiro. É artilheiro da competição ao lado do Tiquinho Soares do Botafogo. Certamente Paulinho ontem estava secando o Tiquinho e deu certo. Os dois seguem empatados por ali. E hoje, claro, o principal assunto aqui na cidade do Galo foi o Paulinho e essa grande fase dele. O camisa 10 do Galo deu entrevista coletiva, falou muito sobre seleção, falou sobre as pretensões do Galo ainda nessa reta final de Campeonato Brasileiro, e a gente separou um trechinho. Vamos ouvir então o que disse o camisa 10 do Galo e agora jogador da seleção brasileira principal. Olha só. Eu fico feliz pelo ano que eu estou tendo aqui no Galo, brigando por artilharia e ajudando o Galo aí nos seus objetivos, que é o mais importante. Fico feliz de ter sido coroado agora com uma convocação para uma sequência muito importante, né, para a seleção brasileira, que são as eliminatórias, e eu espero que de alguma forma eu possa ajudar. E agora eu vou trabalhar muito, né, para continuar mantendo meu nível aqui no Galo e assim conquistar mais vezes as convocações, porque é um sonho para mim tá vestindo a camisa da seleção brasileira. Endrick versus Messi. Quando que imaginamos que algo assim pudesse acontecer? Talvez só no videogame. O jovem atacante do Palmeiras foi chamado ontem por Fernando Diniz para as duas próximas partidas das eliminatórias, contra a Colômbia em Barranquilha e contra a Argentina no Maracanã. É um jogador que tem potencial para ser um daqueles grandes talentos. A gente não sabe se isso vai se confirmar ou não. A convocação não é uma pressão, é um prêmio e também uma visão aí de futuro do que esse garoto pode ser. Com essa convocação, ele aos 17 anos se tornou o terceiro jogador mais jovem a estar numa lista da seleção principal, atrás apenas de Pelé e Edu, outro ídolo do inesquecível Santos. Os dois estrearam com a camisa do Brasil com 16 anos. Nessa terceira convocação do Fernando Diniz, as principais novidades estão no ataque. Saem rostos muito conhecidos e entram nomes para o futuro. Além do Neymar, que recém operou o joelho esquerdo, Richarlison e Matheus Cunha também ficaram fora da lista. Momento para observar Paulinho do Atlético Mineiro, artilheiro do Brasileirão ao lado do Tiquinho Soares. Tem também o PP, ex-Grêmio e atualmente no Porto. E o João Pedro, lançado no Flu pelo próprio Diniz e hoje no Brighton da Inglaterra. A relação tem ainda os goleiros Alisson, Ederson e Lucas Perry. Os laterais Emerson Royal, Carlos Augusto e Renan Lodge. Os zagueiros Marquinhos, Bremer, Gabriel Magalhães e Nino. Para o meio-campo, André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joelinton, Rafael Veiga e Rodrigo. Completam o ataque Gabriel Jesus, Martinelli, Rafinha e Vini Júnior. Álvaro Damião, ao vivaço aqui no Rádio Esportes da Itatiaia nesta terça-feira com tudo do Galo. Daqui a pouquinho tem convocado de seleção falando. Alô, Álvaro Damião, um abraço, bom dia, Álvaro. Bom dia, Cirilo, um abraço para você, um abraço, Nath, um abraço, Alexandre Simões, aqueles que nos acompanham no Rádio Esportes da Itatiaia. Estou aqui com o meu link conectado aqui, ó, para daqui a pouco acompanharmos aqui também ao vivo na Itatiaia a entrevista coletiva do Paulinho, convocado ontem pelo técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz. Paulinho já está indo para a sala de imprensa, daqui a pouco a entrevista coletiva com ele, você acompanha ao vivo aqui na Itatiaia. O Galo acabou de divulgar o preço dos ingressos e venda de ingressos para o jogo contra o Goiás. O Atlético joga quinta contra o Corinthians e no final de semana, no domingo, contra a equipe do Goiás. Brahma Norte, Galo GNV Forte Vingador, R$ 70,50, variando até R$ 235. Brahma Sul, Portão 13, Galo GNV Forte Vingador, variando de R$ 60 a R$ 200. Brahma Leste, portões 7, 8 e 10,
GNV Forte Vingador Internacional, R$ 81,00, variando até R$ 270,00. O Interoeste Portão 14, GNV Forte Vingador, R$ 70,50, variando até R$ 235,00. O mesmo acontece... no Interleste é mais barato. Interleste, Portões 5, 6 e 12, GNV Forte Vingador, R$ 45,00, variando até R$ 150,00. É o mesmo preço para o Intersul, Interleste e Intersul, variando de R$ 45 a R$ 150,00. A gente fala variando porque o preço menor, R$ 45,00 para os sócios. Agora tem um torcedor que não é sócio, que quer comprar. Tem várias categorias de sócio, né, Álvaro? Isso, tem várias categorias de sócio. O sócio já sabe como que faz para entrar no aplicativo, no Galo na Veia, para poder comprar o ingresso dele. E tem um outro detalhe, algumas pessoas perguntam, ô Cirilo, não estavam acostumados com aquele lounge. Existe o lounge na Arena MRV, que é um negócio muito bacana. E o preço para você ir no lounge, que é open bar e open food, R$ 250,00. O lounge Oeste Portão 1. Então, se você quiser ir também no lounge, R$ 250,00, open bar e open food. São os preços dos ingressos. A venda começa agora meio-dia online pelo Atlético para o jogo Atlético e Goiás pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. Falando sobre o time, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou um treinamento agora pela manhã. O Atlético treinou pela manhã visando o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena na quinta-feira. Amanhã, quarta-feira, o Atlético treina pela manhã e viaja à tarde para São Paulo para jogar na quinta contra o Corinthians. O técnico Filipão, ele repetiu o time nas últimas 3 rodadas. Não vai poder fazer contra o Corinthians, por quê? Porque o Hulk foi expulso no clássico contra o América e o Rubens levou 8 pontos. Eu vi a cena e vi o Rubens quando ainda estava indo para a ambulância. O corte é muito grande, muito profundo, viu? É um negócio assim que até choca a gente. E pelo que apuramos, está muito inchado ainda. O Rubens não vai jogar contra o Corinthians, é outro desfalque. Aí a dúvida: quem será o substituto do Hulk e quem vai entrar no lugar do Rubens? Aí não é comigo, eu só informo, a Nath e o Alexandre resolvem aí. É por aí, viu, Damião? Ô, Alexandre, chega mais. O que você está esperando desse Atlético pro fim de semana? Qual o melhor caminho? O Hulk é certo, tá fora. O Rubens, como tá dizendo o Álvaro Damião, é bastante provável a ausência também. Mexe 2 peças do setor ofensivo. O que você faria pro jogo de quinta-feira, Alexandre Simões? Bom dia, bem-vindo de volta, Simões. Bom dia, Cirilo, Álvaro, Nath, quem acompanha a gente. Dividiria o Pavon ao meio, né? É verdade. Porque se a gente for pegar os últimos jogos como base, né? O Pavon seria o substituto dos dois. Até porque o Vargas... o Vargas machucou e pelo visto vai demorar, né? E o Allan Kardec, né? Kardec, pelo visto... Kardec foi liberado, mas eu acho, né, Damião? Damião, o Kardec, quando tava aí com sequência de jogos sendo relacionados, já não era utilizado há muito tempo. Não acho que vai ser agora, né? Eu não acho que será agora. Principalmente no lugar do Hulk. Pela característica do jogo... Você lá em São Paulo, o Corinthians meio desesperado, né? Com essa coisa de rebaixamento, essa coisa toda. Eu acredito que as opções vão ser Igor Gomes e Zarate podem jogar, né? Os 2 meias. Isso. Mais Pavon e Paulinho na frente e 2 volantes. Eu acho que ele vai fazer isso. Como é que ficaria a sua formação? Me perdi aqui. Como é que é? Olha, os 2 volantes, né? Que estão jogando o Otávio e o Franco, né? Isso. Com Igor e Zarate. Paulinho e Pavon. Igor Rabelo no meio. Igor Gomes no meio. Ao lado. Foi inclusive um cara que ele usou fora de casa muito, né? Palmeiras. Contra o São Paulo, jogou muito bem contra o São Paulo. Igor me parece mais prestigiado, né? Até pelo momento técnico também entrega mais do que as outras opções. O Pavon seria o substituto do Rubens, né? Mas a questão do Pavon, Natália pode participar dessa também, Natália. Bom dia pra você. Sobre o Pavon, muitas críticas quanto a ele, mas me parece ser o único atacante que tá aí disponível pra jogar também. Então é o Pavon. Deve ser uma das opções, né? Pois é, Cirilo. Bom dia, um abraço pra você, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Ô, Nath, Oi. Eu posso só segurar o seu minutinho? Por favor. Porque com você eu tenho mais tranquilidade aqui, porque o Paulinho começou a coletiva dele agora. Opa. Então vamos lá. Vamos colocar o Paulinho no ar ao vivo aqui na Itatiaia. Bora lá, convocado pela Seleção Brasileira. Agradeço aí por me dar os parabéns. Bom, acho que pro campeonato... automaticamente foi bom a derrota do Botafogo. Acho que colocou ali todo mundo que está na busca, primeiro pela classificação para Libertadores e os clubes que estão mais acima na briga pelo título, conseguiu deixar, né, todos eles mais vivos na competição. Ainda faltam 6 jogos, pelo menos para a gente faltam 6 jogos, para alguns faltam 8, 7 jogos e é claro que quando tem esperança, quando tem ainda condições, né, matemática
de ainda buscar algo maior, a gente vai sempre tá almejando isso. Mas é claro que o nosso objetivo principal, primeiro, ainda é a classificação para a Libertadores, direta. Temos jogos aí importantes nesse final de ano para poder buscar o nosso objetivo. Paulinho, bom dia, Igor, da Rede 98. Parabéns aí pela convocação. E eu queria que você falasse se você já vivia essa expectativa da convocação e da importância do Atlético nessa sua ida pela primeira vez à seleção brasileira, né? O Arana voltou para o Brasil querendo pegar uma Olimpíadas e acabou sendo campeão olímpico e quase foi na Copa do Mundo, e agora, sua vez, voltou para recuperar a alegria de jogar futebol e coroado com a convocação para a seleção brasileira. Eu queria que você falasse da importância do Galo também, de jogar com esses grandes jogadores para essa convocação. Bom, obrigado. Assim, eu não sou um jogador de criar muita expectativa nas coisas. A seleção, todo mundo sabe que é consequência daquilo que a gente faz no clube. O Atlético foi o clube que me abraçou nesse ano de 2023, foi o clube que mais quis a minha contratação aí para esse ano, né, para o decorrer dos anos. E eu vim para cá justamente, como você falou, para recuperar meu prazer de estar jogando futebol, estar perto da minha família, e assim, acredito que as coisas vão fluindo naturalmente. Eu fico feliz pelo ano que eu estou tendo aqui no Galo, brigando por artilharia e ajudando o Galo aí nos seus objetivos, que é o mais importante. Né? E fico feliz de ter sido coroado agora com uma convocação para uma sequência muito importante, né, para a seleção brasileira, que são as eliminatórias, e eu espero que de alguma forma eu possa ajudar, né? E agora eu vou trabalhar muito, né, para continuar mantendo o meu nível aqui no Galo e assim conquistar mais vezes as convocações, porque é um sonho para mim tá vestindo a camisa da seleção brasileira. Bom dia, Paulinho. Hugo Lobão, da Itatiaia. Primeiro, parabéns pela convocação. E você falou que retomou a alegria de jogar futebol, o seu futebol todo aqui no Atlético, no Brasil, perto da família. Mas eu queria te perguntar se o torcedor tem algo para temer. Com toda essa repercussão, convocação para a seleção brasileira, ainda tem um desejo, depois da passagem pelo Bayern, de retomar o futebol europeu, ou isso não está na sua cabeça neste momento? Não, meu desejo atual é continuar fazendo o meu trabalho pelo Galo. Não crio expectativa, como eu falei, não fico pensando do que pode acontecer no futuro. Acho que o momento é sempre o mais importante. E eu estou feliz aqui, espero poder seguir feliz aqui, conquistando bons frutos com a camisa do Galo e assim a gente vê o que acontece lá na frente. É claro que a gente não tem como prever o futuro, mas é isso, eu vou seguir a minha caminhada aqui, né, tentando ser feliz, tentando conquistar os objetivos, tanto coletivo, tanto individual, e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Ok, estão aí as palavras do Paulinho, a gente vai repercutir ao vivo aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Obrigado, pessoal da nossa engenharia, né? Paulinho falando ao vivo, e da TV Galo também. O Paulinho, a gente vai repercutir mais falas dele, dessa entrevista coletiva, durante a programação da Itatiaia. Jogadores do Atlético, como eu disse, treinaram agora pela manhã. Amanhã treinam novamente pela manhã. O Galo tem 2 desfalques. Agora é aquele jogo de quebra-cabeça para montar o time para enfrentar a equipe do Corinthians na quinta-feira. Boa, Álvaro. Daqui a pouquinho tem debate. Já vamos adicionar uma fala do Fernando Diniz, hein, sobre o Paulinho e essa situação dos atacantes da seleção brasileira. Paulinho, artilheiro da Série A do Brasil. Lembrando que ontem Tiquinho Soares não marcou, e a gente vai falar na sequência também desse jogo de ontem, Vasco e Botafogo. Natália Fiuza, você falava sobre a situação do ataque do Atlético, a provável presença do Pavon. Esse que falou agora ao vivo aqui no Rádio Esportes, o Paulinho, é uma certeza, vai estar presente, cada vez mais dependendo dele o Atlético, ainda mais sem o Hulk no jogo de quinta-feira. Mas o que você imagina pro ataque do Galo, Natália? Cirilo, eu acho que não tem como não pensar na possibilidade do Pavon, porque como você disse, ele é o único atacante. Mas o Pavon não vive um bom momento vestindo a camisa do Atlético, principalmente por vezes se mostra muito individualista, né? Quer resolver tudo muito sozinho, e isso prejudica o coletivo da equipe.
Se o Rubens fosse jogar, se o Atlético conseguisse colocar o Rubens em condições de jogo, eu colocaria o Pedrinho para jogar no lugar do Zaratio, fechando ali, né, os 4 meio-campistas, os 2 volantes. Eu colocaria o Pedrinho para jogar mais para a direita, o Rubens mais pela esquerda e adiantaria o Zaratio para jogar mais próximo do Paulinho. Mas eu não acredito que é isso que vai acontecer. Primeiro, porque o Rubens é uma incerteza. E segundo, porque pelas substituições que o Filipão tem feito, o Igor Gomes e o Pavon parecem estar à frente do Pedrinho, né? Mas por que eu optaria pelo Pedrinho? Porque o Atlético é muito dependente de pressionar, recuperar a bola e entregar para o Paulinho ou para o Hulk. Já que você não tem o Hulk, até para não sobrecarregar demais o Paulinho, eu colocaria mais atletas com condições de finalizar, de chegar à área, de criar. Porque o Corinthians é um time que cede muito chutes ao adversário. É um time que tem dificuldade contra equipes que forçam o jogo. Então eu colocaria mais atletas, mais jogadores com essas características e não ficaria tão dependente do Pavon, por mais que ele seja uma alternativa também, até pela velocidade, para forçar mais o jogo pelo lado do campo. Imagino que o Pavon vai jogar e também gostaria de ver o Pedrinho em campo. Lembrando que o Pedrinho teve momentos de titularidade nesse Atlético ali no meio da competição, após a virada do turno, teve lesão e nos últimos jogos vem jogando muito pouco, né? Vem sendo pouquíssimo utilizado. O jogo passado jogou 20 minutos, contra o Fortaleza só no finalzinho. Antes não havia sido utilizado nas 2 rodadas anteriores e naquele jogo contra o Cruzeiro participou pouco também. Enfim, vamos ver. Fato é que ainda tem treinamento nesta quarta-feira para definição de time, né, Álvaro? Tem sim. Por falar em treinamento, o Atlético tem um novo treinador no Sub-20. Daqui a pouco a gente volta no Rádio Esportes para falar do treinador que foi oficializado pelo Galo e inclusive trazer a palavra dele aqui na Itatiaia. Excelente, combinado. Álvaro Damião, notícias do Atlético aqui no primeiro tempo do Rádio Esportes. Álvaro Damião está de volta, segundo tempo do Galo. Fala, Álvaro. Ô Cirilo, é isso, de volta, conforme prometido, para poder falar com Guilherme Daladeia. Daladeia é o novo técnico do Sub-20 do Galo. Ele foi campeão mundial com a seleção brasileira Sub-17, estava no Corinthians, o Atlético contratou o novo treinador, ele assina o contrato por 1 ano, com possibilidade de extensão de contrato com o Atlético. Daladeia fala aqui no Rádio Esportes da expectativa e da responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande. Você percebe que agora é uma nova versão Atlético. Eu acho que isso é muito importante, trazendo pessoas profissionais competentes para dirigir, isso é muito importante. E a gente já tem uma grande competição logo aí na frente, que é a Taça São Paulo. A gente também tem que saber utilizar do nosso elenco, agora entender um pouco melhor do nosso elenco, quais são os atletas que nós teremos à disposição, para que a gente já represente muito bem essa marca na Taça São Paulo agora de 2024. Lógico que nós teremos o ano todo para se trabalhar e esse é o objetivo, voltar com o Atlético Mineiro nas principais competições nacionais e principalmente estadual. Esse é o papel do treinador e de toda a comissão técnica da Sub-20 do Galo e a gente procura trabalhar diariamente para a gente desenvolver melhor os nossos atletas também que possam servir o nosso profissional. Que eu acho que esse é um trabalho em conjunto com a SAF, com o Atlético Mineiro e principalmente com a equipe profissional. E agora deixar um recado para a massa atleticana, né? Uma palavra direta do Guilherme para a massa. Olha, eu vou representar muito bem essa marca, vou trabalhar muito, vou me dedicar muito e com certeza a gente vai colher bons frutos aí no futuro. Esse é o novo treinador, Guilherme Daladeia. O novo treinador do Sub-20 do Galo foi campeão mundial com a seleção brasileira Sub-17, Cirilo. Boa, Álvaro Damião falando da base, quinta-feira, 7h da noite, tem Corinthians e Atlético, Série A do Brasil, jogo fundamental, daqui a pouquinho tem Rádio Esportes Debate, vamos falar mais do Paulinho, o momento dele, convocação para a seleção brasileira, Fernando Diniz vai falar do Paulinho também aqui no Rádio Esportes, daqui a pouquinho você confere conosco. Estamos de volta com o Rádio Esportes Debate, oferecimento TIM. Vamos falar da seleção brasileira porque tivemos um convocado do Atlético, Paulinho. Olha só como o Fernando Diniz descreveu a convocação do Paulinho ontem na entrevista coletiva. Paulinho é um jogador que eu gosto muito, desde a sua carreira no Vasco, depois na Alemanha, e o retorno dele para o Atlético Mineiro vive um momento bastante especial. Está despontando aí também na artilharia do Campeonato Brasileiro e tem uma maneira de jogar que eu acredito que se encaixa muito com a minha ideia de ver o jogo de futebol também. É um atacante que consegue jogar dos dois lados, consegue jogar atrás do 9 e também consegue jogar como um 9 de mobilidade.
e tem muito comprometimento tático. Isso a gente consegue enxergar sempre no Paulinho, além das suas qualidades físicas e técnicas. Tá aí o Fernando Diniz descrevendo a qualidade do Paulinho, né, e o que ele pode oferecer ao Atlético. Primeira pergunta é simples, Natália. Paulinho merece a convocação à seleção brasileira? Achei justa a convocação. Paulinho vive um momento excelente, né, vestindo a camisa do Atlético, um dos artilheiros da competição, sendo decisivo, dando a volta por cima em momentos de dificuldade. E acho que a convocação do Paulinho, ela é justa porque a gente tem que fazer um recorte bem específico do que é o setor ofensivo da seleção brasileira hoje, né? Foi um setor que esteve muito abaixo nos últimos 2 jogos, contra a Venezuela e contra o Uruguai. Carecia do Fernando Diniz dar uma resposta com uma renovação, com uma alternativa, uma cara diferente. E aí o Paulinho tem um histórico também vestindo a camisa da seleção brasileira, passando por categorias de base, sendo campeão olímpico. Então acho que é um ciclo que ele fez e agora se concretiza chegando também à seleção principal. Então, pelo que o Paulinho faz hoje dentro do campo pelo Atlético, e a necessidade que tem o setor ofensivo da seleção brasileira, acho que pode ser um bom casamento. Paulinho foi convocado. Nessa ocasião, Alexandre Simões, Richarlison e Matheus Cunha, que foram os centroavantes na última data FIFA, não foram convocados. Paulinho merece a convocação. E como você enxerga o ataque da seleção brasileira, que tem ótimas opções? Vou listar algumas daqui a pouco, aliás, algumas que nem foram convocadas. Vejo boas opções para o ataque da seleção brasileira. Paulinho merece estar lá, Simões? Ah, sem dúvida, Cirilo. Pelo momento no Atlético, né, no Campeonato Brasileiro, o Diniz tem levado alguns jogadores que atuam aqui, né? E o futebol brasileiro vive aí uma entre-safra, né? É uma mudança de geração e vai substituir uma geração que a gente pode dizer, no que diz respeito à Copa do Mundo, fracassada, né? E é o título que vale mais. O Neymar assumiu ali em 2010, mas em 2010 a gente ainda teve Kaká na seleção brasileira, a gente ainda tinha um pouco da memória de 2006, Ronaldinho Gaúcho ainda jogava, o Ronaldo parou em 2010, né? Então, quer dizer, chegou essa geração Neymar. Agora, a gente tem uma geração que, assim, se a gente pegar uma lista de convocados da seleção brasileira hoje e comparar com o início do século, né, dá vontade de chorar, hein? Os atacantes de agora, ó. Endrick, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, os 2 do Arsenal, o João Pedro do Brighton, tá jogando muito lá na Inglaterra, o PP do Porto, que até tá jogando em outras funções, até mais defensivamente, o Rafinha do Barcelona e o Vinícius Júnior do Real Madrid. São os atacantes de momento. Eu ainda vejo fora dessa lista com condição de entrar Marcos Leonardo, do Santos, metendo muito gol no Brasileiro também, um jovem com muito talento, e o Vitor Roque, que tá machucado. Agora, o Richarlison e o Matheus Cunha, realmente, eu não acho que deviam estar na lista. E tem um que, assim, se conseguir comprar juízo na esquina, eu acho que bate todos, que é o John Kennedy. Ele é desproporcional. Se vendesse nas laranjeiras. Fisicamente, velocidade, conclusão. Agora, é o que eles chamam aí de fio desencapado, né? Então é muito, muito difícil. Mas, de toda forma, o Cirilo, eu acho que o Paulinho vai se encaixar muito bem no que o Diniz quer e no que o Diniz gosta. O Paulinho ele é um jogador muito inteligente e a gente tem visto isso no Atlético. Ele consegue exercer mais de uma função. E esse jogador com o Diniz, ele é muito valorizado. Não só com o Diniz, todos os treinadores gostam desse cara que consegue exercer mais de uma função. Mas o Paulinho é um cara que faz lado de campo, mas é um cara que chega na área e sabe fazer gol. É um cara de imposição física, tá? Então, quer dizer, é mais do que merecida a convocação do Paulinho, que inclusive... E é minha opinião pessoal, pelo momento, tem tudo aí para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Porque o Tiquinho Soares, depois da contusão aqui no Mineirão contra o Cruzeiro, né, e que foi no final do turno, Tiquinho Soares parou. Ele pode ter da turma que vem lá atrás dele, Marcos Leonardo, mas eu acho que ele com o Tiquinho, eu acho que essa briga aí já não vai existir mais. Sobre o Tiquinho, um detalhe importante, Natália. O Tiquinho viveu um começo de brasileiro muito bom, fora da curva. Tiquinho não foi convocado para a seleção brasileira. O Paulinho oferece mais do que o Tiquinho ofereceria à seleção brasileira? Eu acho que o Paulinho tem mais versatilidade do que tem o Tiquinho, né? O Tiquinho porque tem os gols são os mesmos, né? O começo de temporada do Tiquinho muito bom e o Paulinho agora uma segunda parte muito boa. Mas o Tiquinho, ele é mais fixo dentro da área. O Tiquinho entrega mais força física, talvez, do que até mesmo o Paulinho. Mas acho que o Paulinho é mais versátil e pensando a forma como joga a seleção brasileira com o Fernando Diniz, de muita movimentação, de muita mobilidade, de jogador trocando posição, né? A gente vê jogador inverte muito lado, os pontas. Então eu acho que o Paulinho talvez se encaixe mais nesse sentido. E tem um outro ponto, né, Nath? Assim, o Tiquinho é um bom centroavante, um bom jogador de área. Mas tecnicamente,
O Paulinho é muito superior ao Tiquinho. Não, eu acho que tem um outro jogador fator. de técnica, de condução de bola, de tabela, de drible. O Paulinho é muito mais jogador, tecnicamente, do que o Tiquinho Soares, que é um baita centroavante. Então, mas eu acho que tem um outro fator. O Tiquinho, eu acho que tem qualidade pra sair da área também. Ele tem, e nos principais momentos do Botafogo, ele até fez isso em alguns momentos. Mais do que um centroavante aqui. Mais que o Diego Costa, por exemplo. Mas que é o nível cara do ali. Paulinho é superior ao dele. Não, então, o nível do Paulinho é superior. Eu acho que ele entrega mais em múltiplas funções, como disse o Diniz. E tem um outro fator, gente. O Tiquinho tem 32 anos, né? Eu acho que o talvez... Diniz esteja pensando no futuro. Talvez esse seja um ponto fundamental pra gente falar, inclusive, da convocação do Endrick, né? Sim. Porque o Ele tá Endrick... jogando demais, inclusive. Porque o Endrick não o Tiquinho Soares. Porque o Endrick começa um caminho e tem muito mais a oferecer pela frente do que tem o Tiquinho. E a lesão do Casimiro, né? Ele machucou no United, não foi isso? Machucou, tá fora da convocação por isso. Resolve um probleminha pro Diniz nesses 2 jogos. Convocou Douglas Luiz, né? Mas é porque o Casimiro, ele é totalmente diferente do André. Sim. E não dá pra gente separar a Fluminense de seleção de maneira de jogar. Porque é a maneira que o Fernando Diniz gosta, né? O André é o primeiro volante pro estilo que ele gosta. O Casimiro não é. O Casimiro vinha sofrendo muito, inclusive, nessa adaptação. Sim, não vamos comparar a carreira ao Casimiro, pelo amor de Deus, né? O cara tem uma carreira internacional brilhante. Mas, de toda forma, do ponto de vista do que o Fernando Diniz precisa do seu primeiro volante pra saída de bola, pra construção de jogo, o André, tecnicamente, é muito mais jogador do que o Casimiro pra exercer essa função. O final do Atlético, Álvaro Damião. É isso, Cirilo. Os jogadores do Atlético treinaram nesta terça-feira pela manhã. Amanhã, quarta-feira, treina novamente pela manhã e viaja amanhã à tarde para São Paulo. O Galo joga na quinta-feira, às 19 horas, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O técnico Luiz Felipe Scolari sabe que não poderá contar com o Hulk. Foi expulso no clássico contra o América. E Rubens dificilmente joga. Não deve jogar o Rubens porque sofreu um corte na cabeça. 8 pontos ele levou. Está muito inchado o local. Rubens e Hulk desfalcam o Atlético na quinta-feira contra a equipe do Corinthians.